noite a todos. Então, mais uma vez, eu vou ler aleatoriamente aqui do livrinho Minutos de Sabedoria, do Torres Pastorini. Não creia que encontrará perfeição naqueles que o rodeiam. A sublimidade é difícil. Portanto, se encontrar falhas naqueles que você admira, não se decepcione. Dê a eles mais carinho e apoio, para que possam reparar as oportunidades perdidas. Não despreze a quem erra. Procure erguê-lo, exaltando aquelas qualidades que todos têm dentro de si, de modo que ele possa vencer e subir. Então vamos agradecendo a Deus, nosso Pai, nosso Mestre Jesus, aos amigos do Plano Maior, por mais esse momento em que nos reunimos virtualmente para aprendermos um pouco mais e transferirmos de muita paz, muita proteção e saúde a todos desse nosso planeta Terra. Que assim seja, graças a Deus. E esta noite o Pedro vai nos falar sobre o medo. Tá enquadrado? Sim. Boa noite a todos. Oi, gente. Olá, sobreviventes. Gente, hoje nós vamos falar sobre um assunto que quase ninguém tem percebido nos dias de hoje ou qualquer momento da vida, que é sobre o medo, tá bom? Vamos lá. Medo. Todos nós sentimos, desde os primeiros momentos do nosso reconhecimento no planeta, a gente sente medo, né? Mas vamos definir aqui, para a gente começar a falar alguma coisa sobre o medo, tá bom? Medo, estado afetivo suscitado pela consciência do perigo ou que, ao contrário, suscita essa consciência. Temor, ansiedade irracional ou fundamentada, receio. Bom, do ponto de vista psicológico e fisicamente falando, o que acontece conosco quando sentimos medo. Medo é um estado emocional que surge em resposta à consciência perante uma situação de eventual perigo. A ideia de que algo ou alguma coisa possa ameaçar a segurança ou a vida de alguém faz com que o cérebro ative involuntariamente uma série de compostos químicos que provocam reações que caracterizam o medo. Na verdade, isso não passa de instinto de conservação. O medo que nós temos, quando nós sentimos o medo, esse sentimento não foi colocado à medida que Deus nos criou. A capacidade, né, de sentir medo, se tem a capacidade de sentir compaixão, a capacidade de sentir amor. Então não adianta querer fugir do medo. Não adianta a pessoa falar assim, eu não tenho medo de nada. Bom, você pode ser destemido por uma série de coisas, mas alguma coisa lhe provoca medo. E instintivamente o medo de perder a vida existe justamente para que nós possamos dar continuidade e proteger a nossa vida em relação às ameaças que podem ocorrer efetivamente, mas às vezes nós temos um medo infundado. Então, eu havia até comentado, se nós formos falar sobre as diversas formas de medo, como é que ele se apresenta conosco, em nós, como é que se estabelece tratamento para medo, nós vamos ficar pelo menos umas 10 conversas dessas. E não vamos exaurir o assunto, porque trata-se de um sentimento, trata-se de um fenômeno individual, e nós temos prova disso. Existem pessoas que têm medo de coisas reais, outras irreais. Tem gente que tem medo como se fosse parte da sua vida, que já é uma fobia, já é uma doença. Mas o que eu quero pôr aqui hoje é assim, a definição de alguns medos, a fundamentação de alguns deles e a infundamentação, ou seja, aqueles que não têm o menor sentido. E nós tememos, nós temos medo. O
Olha aqui alguns exemplos de medo. Não preciso nem falar que cada um de vocês tem o seu próprio medo. Medos e fobias de outras coisas ou animais. Esses medos, que nós temos medo, principalmente as mulheres, aí tem medo de barata, alguns têm medo de sapo, coelho, enfim. Escolha seu animal. Todo mundo deve ter medo. Eu, particularmente, não temo nenhum animal, a não ser que ele seja de grande porte, esteja faminto, seja um felino e venha para cima de mim. Aí, realmente, nós temeremos. Por isso que eu falo, todo mundo, eu não tenho medo de nada. Você não tem medo de nada, depende da situação. Se o animal ou uma situação faz com que você imagine que vai colocar algum tipo de risco à sua segurança ou à sua integridade física, é natural sentir medo. O que a maioria das pessoas querem é alguém valente, corajoso, destemido. Essa palavra destemido. Essa palavra destemido, ela tem uma relatividade enorme. Nós temos que temer alguma coisa. E não a Deus, que é o que queria a igreja passada, e algumas até nos dias de hoje, que fazem com que nós tenhamos medo de Deus. Nós não temos que ter medo de Deus. Nós temos que obedecer às leis de Deus. E ainda assim, Ele é tão grande, tão misericordioso e tão sábio, que Ele permite que você não obedeça às suas leis, te dando o livre arbítrio para isso. Te dando a sua livre consciência, inclusive de acreditar nele ou não. Então, nós temos que temer a Deus. Porque Deus, em circunstância nenhuma, em momento nenhum, quer o nosso mal. Ele não quer que nós soframos. Ele não quer que nós tenhamos, ai Senhor, eu te obedeço por puro medo. Não. Eu obedeço às suas leis, agradecendo ao mesmo tempo. Porque todas as leis divinas, elas são feitas com um único propósito: nos dar o bem-estar. Deixar que nós possamos seguir a nossa vida terrena da melhor maneira possível, sofrendo o menos possível. E no momento atual da nossa reclusão social, é natural que tenhamos medo. Agora, não é natural nós termos um medo de algo que não existe. Não estou dizendo que não estou me referindo ao vírus aí, mas assim, a perdição total da humanidade. As pessoas estão com medo de tudo. Daqui a pouco vão estar com medo até de ter esse contato. Vão achar que o bichinho vai passar pelo celular. Não vai não, ainda. Né? O que eu quero deixar claro aqui na noite de hoje é que o medo faz parte da nossa vida. O medo faz parte da constituição do nosso ser. Quimicamente, como nós falamos aqui, ele provoca algumas reações. Pode reparar quando você está com medo. Quem nunca sentiu medo extremo, mas vai se lembrar. Você tem sudorese, você treme, você gagueja, você para, você congela. Como a pessoa fala, eu congelei na hora. Sim, isso porque a grande descarga de adrenalina que é derramada em nosso sangue no momento de um eventual perigo ou situação que nos desagrada, faz com que você realmente trave as suas ações. E é exatamente isso que a gente tem que evitar, não só nos dias de hoje, mas no combate às nossas fobias em geral. Não sou terapeuta e nem psicólogo, mas o Espiritismo nos dá essa base, que através dele nós conseguimos alcançar a palavra de Jesus de maneira racional, a não ter medo daquilo que ainda está por vir. Veja, eu pergunto, quais são os tipos de medo que nós observamos na nossa sociedade? Mundial, não é só brasileira não. Tem medo de ficar doente, de morrer, medo de altura, tem medo de água, de sangue, de escuro, de falar em público, medo de inseto, como eu citei aí, a baratinha. Eu só queria entender, eu já até falei isso uma vez lá no centro, e repito, que poder que as mulheres atribuem a esse inseto, de maneira a deixá-las terrivelmente apavoradas, a ponto de dar algum tipo de vexame. Sair gritando, correndo, pedindo socorro,
Só se voar. Por um inseto que, biologicamente, não oferece nenhum tipo de perigo à nossa vida. Mas isso é uma fobia, isso é um medo. Aspecto, talvez. Tem algumas que disfarçam. Eu não tenho medo, eu tenho nojo. Tá, é medo. Disfarçado pelo nojo, porque o nosso cérebro cria também um certo tipo de resistência, falando, nossa, eu não posso ter medo desse bicho. Mas isso não é só com as mulheres, não. Tem homens também que têm medo de barata. Eu só usei a barata porque ela é a campeã mundial de fobia. Né? Principalmente se ela for voadora. Exato. Mas em pesquisa feita com alguns psicólogos, psiquiatras, psicanalistas, terapeutas e tudo mais, o medo da morte ainda supera. O medo da morte é o que, dentre as pessoas que são tratadas por fobias, é o que tem o maior índice. Cerca de 18 a 20% das pessoas que têm problema com fobia não controlada, é o medo da morte que é o campeão. E é aí que entra a nossa fé em Deus. Primeiro, a morte não tem jeito. Ela faz parte, sem trocadilho e sem querer fazer algum tipo de graça, mas ela faz parte da nossa vida. A morte é a sequência da vida. Ela é uma ponte que leva a uma nova vida. Né? Ou uma vida melhor, como querem alguns, ao céu, enfim. Mas, felizmente ou infelizmente, a morte ela é uma constatação, ela é uma realidade, e ter medo da morte significa que você aprecia a vida. Ninguém tem medo de perder uma coisa que está te fazendo mal. Se você está com um sapato que tem uma saliência que está machucando o seu pé, você não vê a hora de se livrar daquilo, não é? Então você fala, eu estou com medo de tirar meu sapato, estou com medo de perder meu sapato. Você vai desejar perder esse sapato porque ele está te incomodando. Então todo mundo que tem medo da morte também é natural. Você não quer perder o que está momentaneamente melhor do que o duvidoso. Porque por mais que o Espiritismo nos traga a sequência da vida, por mais que outras religiões falam que você vai para o céu se você for bonzinho, ninguém quer partir daqui. Então é natural. A primeira coisa que nós temos que fazer em relação ao medo é aceitar que ele existe de forma natural. O que nós temos que fazer não é tentar tirar o medo, é controlar o medo, seja ele do que for. Eu vi uma curiosidade aqui, enquanto eu estava pesquisando a respeito, ou tentando dar uma linha geral na coisa aí. Uma curiosidade. Acondroplasiafobia. Eu vou repetir porque o nome é muito bom. Acondroplasiafobia. Sabe o que é isso? Pois é. É medo de anão. Por incrível que pareça, tem gente que sofre dessa fobia. Medo de anão. Eu achei... Não estou tirando um barato do anão. Não é isso. Mas assim, já pensou, vocês imaginavam um dia que alguém pudesse sofrer dessa fobia? A pessoa tem medo de anão? Eu acho que é mais aceitável ter medo de barata, né? Medo de anão. Mas existe, né? Mas nosso propósito aqui também não é dar toda essa... É só uma curiosidade. Dar toda essa ênfase aí ao medo, aos tipos de fobia que nós temos. Mas eu queria retratar aqui alguns sinônimos do medo, que faz parte da nossa vida, do nosso diálogo diário, inclusive. Né? Então, os sinônimos do medo é covardia, fraqueza, pavor, pusilanimidade, pânico, susto, temor, terror, fobia. E os antônimos, ou seja, aquilo contrário ao medo: bravura, coragem, calma, despreocupação. Bravura, coragem, calma, despreocupação. Não quer dizer, por exemplo, a bravura é a ausência do medo. Não. É a superação do medo e faz com que você haja. Coragem é a mesma coisa. Não há de gente falar, nossa, aquele soldado, aquele bombeiro é corajoso. Não. Não existe assim. Eu tiro o medo e coloco a coragem. Existe o quê? A superação do medo que me dá coragem de agir. Então, o policial, o bombeiro, o médico, as enfermeiras, hoje, são corajosos, mas certamente têm medo. Tem medo?
Tanto é porque se cuidam. Eles têm medo de contrair uma doença. Eles também têm medo de morrer. Mas o que fazem eles agir? É a coragem, é a bravura, é a dedicação. São os verdadeiros heróis. Não os políticos que ficam se degladiando aí por poder. Os nossos heróis hoje são médicos, enfermeiros, policiais, coletores de detritos, de resíduos, bombeiros, enfim, toda aquela pessoa que chama para si a responsabilidade com o outro. Esses são os heróis. Não é político, não é jogador de futebol, não é super-herói da Marvel. Hoje e sempre. É bom que nós tenhamos aí a consciência dessa parada obrigatória, que nós saiamos diferente, mas não piegas de joelho. Ai, Jesus, graças a Deus eu me salvei. Até porque não sabemos quem dessa guerra vai sair ileso, vivo. Espero que todos nós, né? Para continuarmos a nossa vida, até chegar o dia que nós fatalmente teremos que enfrentar a morte. Falar em morte, não precisa chorar. Tem que fazer como eu estou fazendo agora. Rir, sorria para a morte. Que aí, quem sabe, ela vai procurar quem está preocupado com ela. Entendeu? Olha aqui, gente. Somente a fé e a esperança em Jesus pode controlar nossos medos a fim de prosseguirmos com a nossa vida. É essa receita que nós temos que adotar a partir de sempre. Se você tiver com temor, tiver com medo de qualquer coisa, agarre-se à fé e à esperança em Jesus. Por que em Jesus? Porque nós somos cristãos. Quem é budista, em Buda. Quem é umbandista, em suas entidades. E por aí vai. O momento de sentir medo, mas não desesperança, não preocupação exacerbada. Até porque, como eu disse, com exceção do medo que faz com que nós conservemos a nossa integridade física, que é aquele medo natural para que você conserve a sua vida, o resto é inócuo. Ou seja, não tem o menor sentido de ser. Quem de nós pode dizer, eu vou viver X anos? Então não adianta ter medo da morte, por exemplo. Ela vai chegar a todos nós. Então para que eu vou me preocupar com uma coisa que é líquida e certa? Eu costumo dizer que eu vou começar a não me preocupar, porque também não vai adiantar. Vou começar a pensar o que eu vou fazer minutos antes. Concorda? Se você não morrer de forma trágica e inesperada, vamos supor que você é acometido de uma doença, que pode até ser essa, e começa a achar, já sabe que está caminhando. Então é aquele momento que você vai elevar ainda assim o seu pensamento até Deus e até os bons espíritos e pedir que o seu desenlace seja de forma não muito dolorosa, seja de forma o mais tranquilo possível, mas ainda assim vai ser perturbador. Porque é natural, é assim que funciona. Quando nós renascemos nesse mundo, também temos a perturbação, só que por graça divina nós não lembramos. Quando formos partir, também teremos o nosso momento de perturbação natural de desenlace. E não aquele pavor que alguns infelizmente vão ter, que deve ser, aí sim, deve ser angustiante, morrer falando, eu não quero morrer, eu não quero morrer, eu não quero morrer. Não vai adiantar absolutamente nada. O porco grita, mas é esfaqueado, é morto, vira bacon. Se grito resolvesse, porco morreria, né? Aceitar, você não tem. Não existe aquele negócio, não foi uma proposta que foi dada. Você aceita morrer? Se fosse perguntado, não aceito. Mas aceitar quer dizer deixar acontecer, modo de dizer também, porque você não deixa, simplesmente você é conduzido. O nascimento
e depois o desenlace. Então, ter medo durante esse tempo é perda de tempo, que foi o tema da semana passada, perda de tempo, né? O que nós devemos fazer? Vamos viver esperando a morte? Sim, mas de que maneira? Alegre, sorridente, produtivo, fazendo bem, alegrando-se com todas as coisas. É evidente que o momento que nós estamos atravessando aqui não dá para você se alegrar, até por respeito às pessoas que infelizmente estão em condições piores que a nossa. Não digo nem só na parte física de doença, mas também a angústia, o medo realmente. Temos que compreender, a pessoa tem medo. Será que eu vou comer amanhã? Quanto tempo vai demorar isso? Meu Deus, meu Deus. Quer dizer, ao invés de estarmos aí desperdiçando a nossa energia e o nosso tempo com meu Deus, o que será amanhã? Oremos. Lembrando algumas outras que nós fizemos lá atrás, mas é uma coisa. Lembrando o que nós fizemos lá atrás sobre a fé, sobre a paciência das coisas que acontecem, e fazer com que os bons espíritos se aproximem de nós e que faça com que nós estejamos cada vez mais próximos à nossa fé. Comumente, nós nos distanciamos daquilo que nós propusemos seguir como elemento religioso. Veja bem, que eu não falei em religião nenhuma. Elemento religioso é aquele movimento que você sintoniza-se melhor, agrega o melhor de si com outras pessoas e realiza alguma coisa. Ter fé não é só fazer como os fariseus antigos, como Jesus bem falava. Né? Ficar batendo a cabeça lá no muro da lamentação, você está produzindo o quê? Você está fazendo o quê? Aquilo é uma forma egoísta. Os monges que estão dentro dos templos chineses, asiáticos, Shaolin, seja lá o que for, estão fazendo o quê para a humanidade? Eu estou orando, criando uma igreja. Você não está fazendo nada. Orar com ação, oração. Então, toda vez que a gente cria uma egrégora de espíritos encarnados e desencarnados, para o bem daqueles que ainda não chegou lá, ou estendemos as nossas mãos para quem está mais necessitado que nós não vamos ter tempo para temer alguma coisa. Lembre-se lá do trechinho do Salmo 91, que eu sugeri que fosse lido: 1000 cairão ao seu lado e 10.000 à sua direita, mas tu não será atingido. Mas não é atingido atingido pelo corona, atingido por uma gripe, atingido por alguma moléstia. Nós vamos desencarnar por algum motivo, seja ele doença ou tragédia acidental. O não será atingido será atingido por quê? Justamente por essa onda vibratória negativa que faz com que você... O medo paralisa. Pode perguntar para qualquer um psicanalista, quem tem, ou entra lá em algum lugar, chega na associação médica psiquiátrica e pergunta o que o medo faz, o que ele pode fazer para que nós regridamos, nós paralisamos a nossa vida e ficamos criando fobia, ficamos criando, às vezes no nosso imaginário as coisas acontecem pior do que a realidade. Coisas que alimentam o nosso medo hoje em dia, más notícias, né? A cada momento tem a estatística de desencarnados pelo terrível, até certo ponto Covid, que é o responsável pelo desencarne em massa da humanidade. Não vai ser assim, gente. Cuidado atual, isso sim. Mas como ter medo? Será que eu serei o próximo? Tá, e se for? O que adianta o seu temor? De que vai adiantar o seu temor? Então, ao invés de chegar e falar assim, será que eu vou ser o próximo? Fala, meu Deus, se eu for o próximo, que dê o consolo a quem ficar. E se eu não for, obrigado por eu ter passado por essa aprovação. Outras virão, talvez mais terríveis. Espero que não. Eu espero que sim. Sabe por quê?
porque é o que vai acontecer com o nosso planeta. Eu espero não estar mais aqui, né? Aí sim você pode falar, tomara que eu não retorne, mas não, aí tomara que não aconteça coisa pior com o nosso planeta. Vai acontecer coisa pior com o nosso planeta. Ah, mas será que eu vou estar aqui na próxima encarnação? Olha o medo à toa. Será que isso vai acontecer amanhã? Olha outro medo à toa. Será que vai acontecer daqui a 1 milhão de anos? Olha outro medo à toa e descabido. Então por que eu vou ter medo de uma coisa que eu sei, é óbvio que vai acontecer, mas que não está premente, não está aqui na minha frente? E ainda assim, se você tiver fé, você não vai temer. Você vai criar coragem para enfrentar a adversidade, que vai certamente acontecer. E para encerrarmos, como sempre eu gosto de fazer uma leitura, e a de hoje, coincidentemente, vem do nosso aniversariante de hoje, que é o nosso Divaldo. O Divaldo hoje faz 93 anos. Eu gosto de ouvir Divaldo, porque ele fala da morte com uma serenidade e uma tranquilidade que aumenta a nossa fé, entendeu? Ele sabe que está próximo ao desencarne dele, mas ele fala com uma naturalidade, ele até brinca, ele fala, minha mala já está pronta, só estou esperando a hora que me derem o bilhete para embarcar. Ah, eu não tenho essa capacidade. Então vamos aproveitar os momentos, os anos ainda que nos restam de encarne, para tentar ter a maior serenidade possível diante de um fato que é inevitável. O que é evitável, o que nós podemos evitar, é a forma com que nós vivemos. Agora, o fim da nossa vida, nós não podemos evitar. Mas enquanto não chega, o poeta fala, a vida nada mais é do que uma grande, ou pequena, depende, viagem. E não é o destino final que vai determinar se eu fui feliz ou não. É a viagem. Então você se imagina num trem, seguindo para algum lugar. Não deixe para ser feliz esperando chegar no lugar. Durante a viagem, olhe para fora e observe a beleza que a janela daquele trem pode te proporcionar. Né? Então, do livro Momentos de Felicidade, pelo Espírito Joana de Ângeles, ditada a Divaldo Franco, tá? Sobre o medo. Simão Pedro, por medo dos poderosos do seu tempo, negou o amigo que o amava e a quem amava. Judas, por medo que ele, Jesus, não levasse a cabo os compromissos assumidos, vendeu o benfeitor. Os beneficiários das mãos misericordiosas de Jesus, por medo, se omitiram quando ele foi levado ao sublime holocausto. Pilatos, por medo, indeciso e pusilânime, lavou as mãos quanto à vida do justo. E Anás, Caifás, a turba multa, com medo do homem livre, resolveram crucificá-lo, mediante o hediondo e covarde conciliábulo da própria miséria moral que os caracterizava. Ele, porém, não teve medo. Então, pensa e busca-o, libertando-te do medo e seguindo-o em consciência tranquila, por cujo comportamento te sentirás pleno em harmonia. Então, a mensagem que esse livro nos dá é exatamente o seguinte: apoie-se, vamos nos apoiar, vamos nos agarrar àquele que realmente pode confortar nosso coração, que é Jesus. E de que forma? Deixando que Ele, a sua maravilhosa, preencha nosso coração, que está cheio de medo. A luz, a bênção, a água limpa que Jesus faz com que nós sintamos,
possa inundar nosso coração e fazer com que esse medo transborde e se perca. Esse medo atual. Mas eu me refiro a todos os outros medos. Medo é natural. Mantê-lo, cultivá-lo sem a mínima necessidade não é natural.